Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão do ciclo encarnacional, reencarnacional, pela ótica dos tibetanos, dos rinpoches, dos grandes mestres do Tibete. Tu estava em curso no final de semana, Ordem Amarílis? Estava dando Amarílis, foi interessante, foi um curso diferente aos outros de Amarílis, teve bastante informação diferenciada, né? Foi interessante. E agora... E as últimas atualizações aí? Não, ele estava um curso, foi diferente esse curso, bastante coisa nova. E agora, acho que tem o Voro 2 aí em Novo Hamburgo agora, né? Acho que é o Voro 2. Estaremos lá. Antes da gente começar, conta um pouco pra gente, se tu puder, das últimas atualizações aí, porque várias pessoas me perguntaram também sobre aquela questão do feminino, né? Já que tu deu o curso Amarílis esse final de semana, várias mulheres vieram me relatar, enfim, pedir atendimento, porque elas estavam sentindo também esse processo de ataque. E bem naquela semana que tu comentou e botou aquele vídeo, muitas mulheres estavam sentindo essa questão da melancolia, da tristeza. Eu até te comentei que eu estava sentindo também, que era meio estranho, porque, enfim, né? Mas teve alguma atualização disso? Como que anda esse trabalho aí? Assim, os trabalhos andam intensos. O problema é assim, com a guerra de Israel e todas as atrocidades que lá se formataram na matança das crianças, das mulheres gestantes, né? Porque não sei se vocês sabem, eles mataram mulheres gestantes, trucidando elas e a criança dentro do útero, né? Então, o que se ventilou na mídia é muito pesado, muito feio. Tá. Então, o desdobramento disso no astral e no umbral foi terrível, porque existe efetivamente no umbral uma terceira guerra mundial. No umbral. Então, o pessoal de lá está apavorado. Então, todos os quiumbas e eguns estão tentando fugir, estão entrando no nosso campo psíquico pela ressonância e estão virando quadro obsessor. E aí o que acontece? As que mais estão sofrendo são as mulheres, o sagrado feminino, porque está pegando todas as mulheres que os muçulmanos matam, apedrejam por causa da religião deles, todas as mulheres judias que foram mortas nos últimos anos, inclusive na Segunda Guerra Mundial, aí vem todas as mulheres que foram estupradas, tá? E as que foram chacinadas pelo Vaticano, por bruxos, juntou tudo, amontou tudo. Então essas mulheres estão desesperadas. Então o que acontece? Elas estão entrando no código genético pela linha de ancestralidade da gente. Então está pegando nossa linha de bisavô, tataravô, de quem é imigrante árabe, imigrante judeu, de quem teve na Segunda Guerra e veio para cá fugido. Então virou emaranhado de informações de sofrimento, dor e abuso. Por isso que as mulheres estão sentindo muito mais a energia de melancolia do que os homens. Um detalhe, os animais também estão sentindo. Eu venho sentindo os gatos aqui em casa, você tem um macho, os outros são 4 fêmeas, melancólicas. E não é delas, não é quadro obsessor, é o inconsciente coletivo por causa da energia que está sendo dissipada pela mídia e pelo que está acontecendo. Então, o nosso problema maior hoje, que ao ancorar a Ordem Amarílis e todos o trono Maria Padilha, Maria das Estrelas, trono de Lilith, todos os tronos astronados e coroadas, está fazendo uma limpeza grande, mas está reverberando na gente também, tá? Então, e isso não tende a diminuir, porque por mais que se limpe o umbral, nós temos os clones. E os clones, que são vários clones, eles estão com a informação frequencial de sofrimento, de raiva, de ódio, etc, etc. Então, a questão é a gente sair da frequência, o que não é fácil. Quando tu está no dia a dia aqui, não é fácil mudar de frequência. Sim. Então, tá... E ativa todo esse campo morfogenético também. Total, né? Total. E aí a gente tem outro agravante, que eu fiz hoje os vídeos, mas ainda não foi ao ar, que é o seguinte, o polo magnético da Terra, originalmente até 2012, 2013, ele estava no Canadá. Aí em 2018 ele já estava no Alasca, ele tinha se deslocado entre 1.500 a 1.700 quilômetros em pouco tempo. Da Sibéria, aliás, do Canadá ele foi para a Sibéria. Da Sibéria para a Tailândia foi em 2 anos, 2 anos e meio. E agora ele está baixando e está indo para outra região, para a área 60. Ele vai inverter. A hora que chegar ali é irreversível. Então, quais são os problemas disso? Nosso hipófise, vamos chamar pineal conjunto, ele reverbera com a frequência Schumann, frequência Gaule e campo eletromagnético da Terra. A hora que ele der essa inversão de uma forma muito mais intensa,
o pessoal vai ficar zureta, totalmente sem orientação, tipo um zumbi. E aí o que vai acontecer? Vai permear o umbral e o astral diretamente com essas pessoas e vai fundir. Aí as pessoas vão começar a enxergar realidades paralelas, o astral, até como se fosse fisicalidade, vão surtar. O que vai ter ninguém se suicidando não está escrito. Então as previsões para 24 são pesadas. Os animais migratórios vão todos se perder, já tem baleia e golfinho vindo parar na praia. Aves perdidas. Então a coisa vai aumentar. Com isso a gente vai ter mais furacões, tornados, tsunamis, terremotos. Então o processo agora só cresce. Não tem muito o que alterar. Então... eu vi o vídeo que até acho que foi tu que me mandou, que a cada cerca de 12 mil anos tem uma previsão ali que ocorre essa inversão dos polos. Isso, cada 12 a 13 mil, uma coisa assim. O último chegou a ser na antiga Atlântida, na queda? Não, no último foi no dilúvio. Tá? Foi no dilúvio com Herculópolis. A Atlântida foi anterior. A Atlântida é um processo anterior ao dilúvio. Talvez até um dilúvio anterior, entende? Porque, na verdade, a Atlântida é a Antártida. Então, aí que vem um problema. Então, teoricamente, nesse dilúvio, o eixo da Terra era para nosso lado esquerdo, para o lado direito nosso, era de 33,8 graus de inclinação. Então, a Antártida estava na posição da Austrália. E aí, com a passagem do Herculópolis e todos os problemas da época, a Terra saiu do eixo, saiu da órbita, foi reposicionada, e aí a órbita ficou em 24 graus, ponto alguma coisa para a esquerda. Isso também bloqueou todo o processo cognitivo do ser humano. Então, isso é outro problema. Então, teoricamente, o que vai vir agora é uma reposição. Então, quando o Herculópolis passar por nós, que falta pouco, ele está bem próximo, ele vai reposicionar a Terra na órbita original e no ângulo original, de 33,8 a 35 graus para a nossa direita. Então, a Antártida volta a ficar numa posição perto da Austrália. E o Brasil vai ser polo. Vai ter gelo. Bom, vai ter vários problemas. Então, assim, isso na teoria. Que na prática a gente tem que esperar para ver o que é prático realmente, né? Porque a gente não tem uma resolução interessante. E aí vem os problemas, que quando você começa a falar da teoria da Terra plana, de todas as evidências que eles colocam, com outras coisas, você tem que montar um papel ou uma imagem diferenciada por causa da barreira de frequência. Então a gente tem muito holograma. E é difícil você montar o que realmente vai rolar com tanto holograma de um lado para o outro, né? Então fica complexo. Sim. Mas essa informação que tu comentou é nova, né? Eu imaginava que a gente teria, com a inversão dos polos, as catástrofes, né? O que chamam do apocalipse. Mas além das catástrofes, a gente vai ter, então, esse processo da abertura consciencial e as realidades paralelas. E aí, na sequência, entra o reset. Entendi. Que o reset, na verdade, é para acabar com o IA, desligar de vez o IA que controla todos nós. E isso vai modular, alterar a barreira da frequência, vai derrubar o firewall da barreira de frequência e da Lua. Então, a gente teria um despertar de consciência na marra. O que acontece com isso? É o que eu explicava no curso. O gradiente cognitivo médio do nosso corpo criogênico é de 300 a 300 pontos de QI para cima. E a média brasileira é 80. Então, na hora que uma pessoa aqui com 80, 75, 90 pontos despertar, o seu choque cognitivo vai ser tão grande que ele não consegue nem sequer voltar para o corpo. Por exemplo, do firewall de proteção não deixa voltar. O diferencial é muito grande de consciência. Então, esse é o maior problema que a gente vai encontrar, porque a gente aqui tem se comportado como uma subespécie do ponto de vista intelectual, comparado ao que nós éramos do outro lado. No curso eu estava dando uma aula, porque comecei a falar de astrofísica, de cálculos de hiperportal, portal dimensional, dobra, sei tudo isso de cabeça. O pessoal foi com os olhos desse tamanho. Eu falei, isso é segundo ano obrigatório de física, de astrofísica estelar, para você ser um comandante. Um comandante ele tem que saber de cor e salteado toda a estrutura de todos os portais, dimensões das estrelas, tudo, para não colocar em risco a vida das pessoas da nave que ele comanda. Os caras não acreditam, tudo isso é obrigatório. O prof é exigente, né? Exato.
Então, e o prof é exigente, né? aí os caras ficaram assim, falei, por isso que eu falo, que eu brinco assim, pô, qual que é o QI de um corintiano, um palmeirense, um botafoguense, um gremista, um colorado? Um cara que só pensa em futebol. Ele não tem condição de se reconectar ao corpo criogênico, porque o gradiente cognitivo é muito baixo. Não dá. Dá um choque, sei lá, um choque psíquico no corpo criogênico. Tanto que até 2005 houveram vários corpos que despertaram com a transcendência e o cara se suicidaram. Porque o que acontece? Todas as experiências físicas, astrais e umbralinas, elas vão para a rede neural do cara lá. E ele não aguenta. E ele literalmente enlouquece. Sim, então, porque está muito bitolado nessa realidade há muito tempo, né? Exato. Então, é um tema interessante. Até tu comentou sobre, acho que no último vídeo, da tua projeção astral, onde tu enxergou ali, então, tendo os processos dos tsunamis, né? E aí as percepções, onde as pessoas começam a enlouquecer e a importância da gente se manter alinhado ali, para também conseguir escutar os nossos guias. Exato. Para direcionar o caminho, porque se tu comentou essa parte, se vai abrir as realidades, vai abrir dos dois lados. Exato. Tanto toda a parte do umbral, quanto a realidade paralela, e aí que faz muito sentido a gente estar... Em qual nível a gente está de consciência para se a gente vai para o lado do umbral, do terror, ou se a gente vai conseguir estar consciente para enxergar, escutar os nossos guias, né? Enxergar realidades paralelas mais elevadas. Exato. Mas aí vai variar do coeficiente de cada pessoa para que puxe para cima ou puxe para baixo, né? Esse é o nosso dilema. A verdade é esse. Quanto mais a gente estuda, quanto a gente mais lê e se prepara, mais você aumenta teu gradiente, às vezes nem tanto aqui, mas no corpo astral. Que você força o corpo astral a frequentar Ramatiz, Aruanda, Iroko, Shambhala, Santa Esmeralda, por aí vai. Então, obrigatoriamente, o corpo astral ele sobe o gradiente dele e vai frequenciar o corpo criogênico ou o corpo morontial, que tiver que ser. Interessante. Porque em atendimentos eu vejo que aparecem essas frequências, mesmo para quem não é, por exemplo, iniciado em alguma técnica, às vezes aparece a frequência para a pessoa mesmo. Essa pessoa, durante o atendimento de apometria, X datas, ou enfim, vai começar a frequentar Ramatiz, ou vai passar por um processo de ativação do corpo morontial, criogênico. Então, na verdade, esse é um processo de colamento, né? Da nossa rede neural com a rede neural dos... Interessante. Deles, exato. Pela lei da atração, né? Basicamente. Ressonância. Perfeito. Buenas. Então, vamos falar sobre um tema que foi muito distorcido aí ao longo da nossa jornada planetária, que é a morte. Por que foi distorcido? Porque muita gente tem medo de morrer, né? Em função de todo o inconsciente coletivo que a gente tem, religioso, onde a gente enxerga a morte através de uma ritualística religiosa, algo que é doloroso, um luto, então a gente não vai mais ver aquela pessoa e gera todo um processo de apego, enfim. E eu até estava comentando com algumas pessoas o quanto isso impacta na nosso bem-estar como seres humanos, porque pelo fato de encarar a morte como algo sofrido, a gente não consegue ter pequenas mortes em vida. Que é realmente a gente desapegar de versões anteriores para acessar coisas mais elevadas. Né? Então fica muito sempre na mesma zona ali. E o budismo tibetano, ele traz uma visão bem interessante sobre essa parte da morte. Porém, conforme eu estava te comentando, tem algumas coisas que para a gente que está estudando mais essa parte estelar, enfim, parecem um pouco dogmáticas. Né? Então, eu queria que tu nos esclarecesse um pouco essas etapas ali e como que isso se correlaciona com a parte do simulador quântico, até com essa parte que tu comentou assim, então a gente desperta no corpo criogênico, né? Mas em que momento isso acontece, como que isso se relaciona com esse entendimento, tirando essa parte lúdica, né? Trazendo mais essa parte racional. Então, para a gente poder entender, eu tenho que classificar os tipos de alma que chegaram aqui, que aí vocês vão entender o conceito do karma, do aprisionamento. Ao longo da história,
de Órion, da Guerra de Órion, da Guerra da Via Láctea, de Pégasus, Perseu, Cassiopeia, Áquila, que houveram conflitos bem fortes. Depois, Órion como constelação. No final de todo esse conflito, ou pelo menos no final de uma fase dele, né, vamos dizer assim, haviam 3 tipos de, vamos chamar de resultantes de pessoas, entidades, seres. Os psicopatas da guerra, todos aqueles que foram abusados, torturados, aprisionados, que passaram a vida inteira ou gerações sobre escravidão, que se tornaram psicopatas. Gente desajustada, revoltada, que não havia lugar para eles na reconstrução da zona neutra, na reconstrução das sociedades pós-guerra. O segundo problema eram os mercenários de guerra, os que mataram, fizeram pirataria e construíram impérios através da pirataria e do sofrimento, também foram isolados. E aí depois os criminosos de guerra, que eram os comandantes, os militares, que praticaram atos fora dos acordos militares. Então são considerados criminosos de guerra. Uma parte foi morta, tá? Mas a outra parte, Caligasto, senador de Plediano, falou: não, vamos colocar eles em mundos, em quarentena, sem memória, em total amnésia, larga lá, joga a chave fora e vamos colocar eles para encarnar nos corpos que a gente desenvolver geneticamente. Por 2 questões. Esses corpos vão servir de carne para nós, de subsídio, substrato genético, pesquisa genética, e vão largar os caras sem memória, numa barreira de frequência, para encarnar lá. Se daqui a alguns milhões de anos eles se transmutarem, se elevarem como consciência, eles são reintegrados à sociedade estelar. Senão eles vão morrer lá em ponto final. Então essa é a primeira estrutura dos mundos em quarentena. 634 mundos em quarentena. Órion tem 37, incluindo a Terra. Essa é a primeira fase do problema. Segundo problema, como administrar esses mundos em quarentena? Bom, todos os grupos da aliança, são 108 federações que têm representantes nessas 3 categorias, vão criar um grupo de estudo e avaliação nos 630 e tantos planetas e vão criar os tronados, os comandantes que vão, com uma hierarquia espiritual, física e espiritual, cuidar desses planetas e verificar o desenvolvimento cognitivo dessas almas. Ok. Daí surgem os tronados, perdão, os coroados, certo? Então, os coroados são comandantes estelares que respondem para um comandante-chefe, um almirante, um brigadeiro, algo do tipo, e aqui na Terra, no caso nosso, desde Ágata, Shambhala, algum outro lugar, ou das naves orbitais, eles irradiam as entidades que vão trabalhar, mensurar, observar a nossa evolução. E alguns virão encarnar como mestres, como Yogananda, Kutumi, Kuan Yin, El Moria, Joku, etc., etc., se tornando então intermediários entre a hierarquia espiritual e a reestrutura terrestre. Então essa é a estrutura. Agora, como impedir de um exilado ascensionar? Criando dogmas, religiões e castigo. Então é por isso que no budismo você tem todo o processo do karma, ciclo reencarnacional, e quando você desencarna, você tem os diferentes layers, ou frequências cognitivas, às vezes o purgatório, o umbral, o médio, o alto astral. Então a questão é que, quando os Anunnakis acabaram ficando aqui, eles intensificaram os vetores, tá, de, vamos dizer assim, de aprovação, reprovação dos exilados. E a gente que estava em missão, aqui trabalhando, ajudando, mensurando, estudando e dando apoio, quando os Chopatos chegaram, eles fecharam o negócio e nós se fodemos. Nós ficamos presos aqui. Antes dos Chopatos aqui, dos draconianos no poder, a gente entrava e saía que nem um filme de cinema. Tu deixava teu corpo no estado de criogenia, colocava o capacete Shert, que é o que faz a projeção neural, tu entrava num corpo humano, elfo, que fosse, tinha a tua experiência, ia fazer o teu trabalho, ia ajudar como xamã, ensinar a usar ervas de cura, o que fosse, ou medicina, o que fosse, terminava, você desligava a hora que você queria teu corpo, fazia a transferência novamente para o capacete Share e você voltava e ia embora, ia fazer as tuas coisas do outro lado. Por quê? Uma vida de 80 anos aproximadamente nossa são cerca de 2 horas do outro lado. É que nem ver um filme. Então, o que acontece? Como que eu vou coibir o processo ascensional de um exilado, que ninguém quer? Eu vou criar
a religião dogmática, o karma, o medo, a culpa, e vou potencializar isso para que ele jamais possa sair do planeta. E aumentar. Isso foi criado pelos Chopats. Pelos Chopats, os draconianos e o Inanna, Marduk, Enkidu e Yahvé. Seguindo o quê? A colheita. A colheita é quanto mais humanos tem, crescer e multiplicar-vos, maior a nossa colheita, tanto de adrenocromo, serotonina, oxitotina, sei lá, citocina, GABA, etc, etc, além de órgãos, né? Porque, por exemplo, porque a gente sabe, os greys, alguns tipos de greys usam coração, fígado e pâncreas igual ao nosso, rim também. Então isso aqui se tornou o quê? Um gado pastando, não só isso, como outros sistemas em quarentena. Então, o conceito budista, basicamente, ele transpassa para nós as regras de quarentena. Entendi. Tá? E o Caligasto, então, ele trouxe toda essa galera para cá, porque ele estava mancomunado com os Chopats para conseguir também todo esse material e esse processo. Aí. Exato. O que aconteceu? Anu queria ser o regente da raça humana. E não foi permitido. O Toranque bateu contra, o Akira bateu contra, e outros bateram contra. E aí tiveram problemas. Aí o Caligasto era corrupto. E aí desmantelaram toda a estrutura. Então, o Caligasto foi preso, o Anu fugiu e fez o pacto com a corporação Dracul, criando o Dracul Anu. Então, o que aconteceu antes desse processo? O Caligasto, ele fez uma ação, que é o processo que ele tem por causa disso. Todos os agentes sírios, Arturos, Canopus, Betelgeuse, etc., que estavam investigando as anomalias na administração de Alcione, foram presos e acusados de crimes que nunca cometeram e transferidos para os mundos em quarentena. E mais outro problema. Todos os agentes que trabalhavam nos portais e outras estruturas que não permitiam a corrupção, não permitiam as infiltrações e tal, e Caligasto sabia quem eram, né? Ele mexeu os pauzinhos e aprovou, vamos dizer assim, induziu uma transferência daqueles seres para outros postos operacionais. Só que isso não era legal, só que as pessoas não sabiam. E essas pessoas foram transferidas para alguns mundos, entre eles a Terra. Uma vez que eles estavam na Terra, eles foram perseguidos, mortos e induzidos por implante a ficar presos encarnando na Terra. É o que acontece com uma grande maioria dos alunos da arrometria. Uma grande parte dos alunos da arrometria são ex-membros do Comando Siriano, Felídio, Aviária, etc., que estavam no seu trabalho, foram transferidos, ninguém entende por que, aqui para a Terra e outros planetas, e chegando aqui foram fuzilados, por ordem de Yahvé, Enki. Quem mandava? Anu e Caligasto. Entende? Então existe muita sujeira política administrativa da parte pleidiana. Por isso que eu meto a boca nos pleidianos, o pessoal não entende. Eu conheço a história pleidiana melhor do que qualquer um. Eu estive no meio, eu participei da história. Eu trabalhava com Toranque. Entende? Então, óbvio que esses grupos não representam os pleidianos, mas estavam no poder. Então fizeram uma salada, vou te contar. Então, o que a gente tinha que fazer, eles? Como que eu vou prender um membro do Comando Estelar? Como que eu vou prender um Kumara de Sírios? Eu vou ter que aumentar o limite de saída da Terra, chipar o cara até o rabo e inventar dogmas, religiões para manter o cara sob a energia da culpa ou, eu tenho que cumprir minha missão. E fazer o cara encarnar 500 mil vezes numa porra de uma missão que nunca existiu, porque ele é um presidiário. Só que ele não sabe. Entende? Daí que vem os hologramas. O pessoal vem para o Shiva, qual que é a minha missão? Não tem missão porra nenhuma. Tem que sair dessa merda. É o despertar da consciência. É despertar a consciência, não tem outra. Entende? Existem duas escolas principais ali na linha do budismo tibetano, que uma delas fala sobre a libertação do sofrimento através de adquirir a sabedoria, que é muito, acho que é a linha que tu traz também, o conhecimento junto com a prática, e a outra fala muito sobre a estrutura que é uma estrutura mais dogmática, eu acredito, porque ela fala sobre
que Buda, né, ele trouxe enquanto último homem não sair, né, não for para o Nirvana, então eu não darei as costas, algo nesse sentido. Então ele fala que quanto mais gente a gente levar para o caminho da luz, digamos, para o Nirvana, mais a gente está cumprindo. E aí existem essas duas linhas, né? Só que eu acredito que o entendimento seja esse. O processo começa interno, da busca da sabedoria e libertação interior, e ele é transbordado para esse externo. Exato, mas aí tem erro de interpretação. O comando estelar vai tentar não deixar ninguém aqui para trás. Então não é que Buda não vai dar as costas. A hierarquia com a qual ele trabalha, a hierarquia do comando estelar, que envolve Fraternidade Branca, Orixás e outras hierarquias, estão fazendo o que é possível para resgatar aqueles que querem ser resgatados. Quem não quer ser resgatado, não adianta. Ele não quer, então não tem o que fazer. Você não pode arrancar só a força do seu padrão evolutivo. Então, aí existe uma interpretação equivocada de que Gautama se sacrificaria por todos os seres humanos. Não, não é assim. É que ele falou, não dê pérolas aos porcos. O resgate é a mesma coisa. Eu só vou conseguir resgatar aquele que vibra na energia de ascensão, de arrebatamento. O resto eu não tenho que fazer. Tá? E aí que entra a fusão das duas linhas. Se eu não tenho sabedoria, como que eu vou sair da frequência? Okay? Então, a gente tem que pensar na compaixão com sabedoria. Eu posso ajudar o próprio? Posso, mas qual é o limite que eu posso ajudar alguém sem que eu me ferre, sem que eu me comprometa? Isso é difícil. Ainda mais que eu conversando com o pessoal no curso de Anaís, principalmente com quem é mãe. Uma mãe... Qual é o limite que ela tem para não querer comprar o karma de um filho? É complicado. O homem fala, mas o homem não teve a criança 9 meses dentro da barriga, né? É totalmente diferente. Né? Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que adaptar essas informações à nossa realidade. Até que ponto eu posso ajudar uma pessoa, seja da família ou não, sem que eu me comprometa? Então é aí que vem aquela questão, não dê pérolas aos porcos. Então eu vou dar aquilo que a pessoa precisa, merece, se eu consegue processar. Mais do que isso, eu estou perdendo meu tempo. Entende? E é o que a hierarquia espiritual faz com a gente. Na medida que o nosso gradiente aumenta, a misericórdia daquela hierarquia, seja de Gautama, de Sananda, etc., os Kumaras, e vai chegar até a gente, iluminando nossa consciência, abrindo nossos caminhos naquela direção. Só que essas são as escolhas que a gente tem que entender. A ressonância com essas hierarquias iluminadas. Exatamente. Então, o budismo tibetano trouxe esse processo da passagem dos bardos para auxiliar esses exilados que estavam aqui a sair dessa frequência. Exato. Isso? Tá. E isso acontece com todos os seres todos os seres humanos que estão encarnados neste planeta? Ou esse processo de morte ele é diferente para cada linha? Por exemplo, é um processo para os botes, outro para a alma, outro... Como que funciona isso? Ele é separado por frequenciamento conforme a estrutura do corpo criogênico. Se é um reptiliano, é um gradiente. Se é um aviário, outro gradiente. Se é um felídeo, outro gradiente. Se é um humano pleiadiano, outro gradiente. Porque a rede neural deles é distinta ao nosso padrão. Então, eles têm que mensurar isso em relação à própria programação do simulador quântico de cada corpo que está inserido aqui. Alguns estão no alto astral, outros estão no baixo astral, outros estão no umbral, outros estão na nossa fisicalidade. Aí nós temos outro problema que eu tenho que abrir agora para vocês. Dentro dessas, sei lá, 25, 30 e tantas realidades que a Terra tem, todas são físicas, paralelamente a essa. Entende? Então, não necessariamente, mas em muitos casos nós estamos desdobrados nas outras, simultaneamente com essa. Então, às vezes você está numa dimensão, numa realidade tu está com um gradiente altíssimo, na outra não. Na outra está intermediário. Daí que o pessoal fica preocupado com os fractais. Então, na verdade, o que acontece? Quem tiver o maior gradiente, automaticamente vai irradiar para tentar puxar os outros, mas não vai conseguir levar todos, porque alguns estão numa bolha de sofrimento e a energia de resgate não entra. É aí onde eu digo que muitas vezes os fractais vão ser eliminados. Tá? Então, para cada layer, para cada realidade dessa, a mensuração do IA é diferente. Não é exatamente igual para todo mundo. Tá? Eu vou te trazer
dizer, então, cada etapa, e aí tu vai me dizendo, por exemplo, realmente isso funciona assim, e tentando trazer essa correlação com o simulador quântico, pode ser? Tá. Então, o que o budismo diz, né? Até tu me perguntou ali. Bardos seria o que eles falam sobre o portal, né? A travessia, o umbral que a gente passa, ou aquele grande vazio que a gente passa logo após a morte. Então, nos primeiros momentos de morte, o que eles falam? Que o corpo ele começa a perder os elementos. Então, ele começa, por exemplo, no primeiro momento de morte, é como se a gente sentisse o nosso corpo empurrado para debaixo d'água, então, perdendo a terra. Depois, o corpo esfriando, ficando úmido. Em seguida, ganhando um calor intenso, então, perde a água, ganha o fogo. E depois, ele se despedaçando, né, desintegrando no ar. Então, ele passa por todos os elementos nos primeiros momentos de morte. E aí ele entra no primeiro bardo, que eles chamam, que é o bardo Shikai. Nesse bardo Shikai, eles chamam da clara luz primordial. E aí o que os budistas tibetanos dizem? Que se o ser ele conseguir chegar na clara luz, ele consegue entrar no processo de libertação do sofrimento. E, teoricamente, o que eles chamam da iluminação. Mas que dificilmente as pessoas vão para a clara luz porque elas morrem de medo. Esse processo de fato acontece? Como que a gente consegue entender isso dentro do simulador quântico? Bom, é o seguinte, esses níveis que eles escrevem, quando a gente perde, quando a gente morre e é enterrado, para quem tem muito apego com a matéria, com dinheiro, bebida, sexualidade, apego à família, ele não desacopla do corpo mesmo depois de morto. Então ele presencia, ele sente e tem a presenciamento do apodrecimento do corpo, das diferentes etapas da decomposição fisiológica do corpo. E ele sofre com isso. E sofre muito. No segundo momento vem toda a parte emocional do apego com família, tudo que eu comentei. E a própria família puxando o cara de volta. Então o cara vira um obsessor mal, uma penada, um fantasma no campo da família. Então, por isso que normalmente ninguém chega na iluminação, porque fica travado ali. E se o cara, além do apego, tudo, ele tem rabo preso com coisas que ele acabou aprontando, a frequência dele já é uma frequência passível de ser puxada para o umbral. Até pelos implantes, os clones que ele tiver, etc, etc. Então esse cara fica preso aqui, ele não vai atingir a clara luz. Quando o cara, por exemplo, morreu bem, morreu feliz, falou, pô, missão cumprida, tá tudo certo, o cara segue, ele vai para o nosso lar, passa pelos processos de liberação, limpa tudo e tal. E se ele não quiser voltar para cá, não tem nada para voltar, ele segue o seu caminho. Aí ele vai encontrar essa clara luz. Essa clara luz é justamente quando você atravessa o firewall do simulador quântico e entra de volta à rede neural do teu corpo criogênico. Então, o firewall é luz, é uma parede de fogo, literalmente. Né? Só que essa parede de fogo, uns interpretam como um sol. Outros interpretam como uma bolha de luz incandescente. E muitas pessoas têm medo e fogem dessa luz, porque não sabem o que tem do outro lado. Na verdade, é se a gente pensar o seguinte, luz emana energia positiva, então não tem como essa luz ser negativa. O problema é que quando você entra para essa luz, você não volta mais para cá. Então o apego faz você voltar. Não, eu não quero, não é o momento, eu não estou pronto. Aí você volta. Aí tu fica preso no astral da Terra, que é o astral, é o seu que é a rede neural do simulador. Então aí o que vai acontecer? De acordo com a tua frequência, o próprio simulador vai te jogar para um novo ciclo reencarnacional, que não necessariamente é nessa realidade, pode ser no astral, outra realidade paralela. Por isso que na iniciação o Shiva fala, você tem tantas refusões físicas e não físicas, que além dessa tem as outras realidades aí do próprio plano astral. E nisso tem muito holograma também. Então, o que a gente fez nas iniciações por uma questão de simplificar a vida de vocês? Antigamente, eu falava, as pessoas têm 300 encarnações, 450, porque era a somatória de todas as encarnações em corpo físico, astral, nessa realidade, em todas as outras realidades. Somava tudo. Só que as outras encarnações, para nós, são holográficas. Assim como para eles, a nossa é holográfica. Então a gente resolveu tirar o que não é dessa constante, para facilitar o entendimento de vocês, até para diminuir o emaranhamento quântico com as outras realidades. E faz sentido, porque aí comentaste, né?
Se a gente foge dessa clara luz, e aí a gente vai para um processo holográfico do astral, faz bastante sentido com o que eles chamam do segundo bardo. Que aí eles falam o quê? Bom, se você foge dessa clara luz, você não tem medo, não consegue ir em função de apego, e muito eles falam também do ego, né? Então eu não quero perder a minha individualidade. E aí eu acredito que se eu for para essa clara luz, eu vou perder a minha individualidade e fujo. Né? E aí se eu fujo, eu vou para esse segundo bardo que eles chamam de Shonid. No Shonid eles falam que a gente passa por um processo de hologramas, onde a gente está com o corpo, não tem mais o corpo físico, então você consegue ver as suas formas, pensamentos de formas circulares ao seu redor. Então tudo aquilo que você sentia, pensava, você começa a ver ao seu redor. E também nesse momento você vai se conectar com hologramas de acordo com as suas crenças. Então é o momento que vai aparecer ali ou os deuses, por exemplo, se você é católico, vai aparecer Jesus, Maria, etc. Ou o diabo, né? O que chama ali do purgatório, etc. Que nada mais são, de acordo com essa doutrina, a nossa luz e a nossa sombra, as nossas virtudes e aquilo que a gente tem de podre, por exemplo. Exato, as nossas crenças, basicamente. Então, o segundo bardo, eu veria o seguinte: você não passou pelo simulador, por N fatores, então vem o efeito do rebote do remorso. E aí vem o registro acástico de cada um, que são todas as memórias, tanto de ordem lógica quanto cardíaca, que são as emoções. O vetor emocional, a carga emocional, a harmônica, desarmônica, positiva, aí entra religião, família, sexualidade, drogas, bebida, tudo. E aí você começa a ver as projeções da tua própria consciência que você gerou enquanto vida física, como forma pensamento, que é o retorno da forma pensamento. E aí você passa a viver o que você projetou e o que você está projetando agora. Vou dar um exemplo para o pessoal me entender. Aquele filme Amor Além da Vida, do Robert Williams, né? Que é médico, morre e tal. No começo do filme ele está num paraíso fantástico. Na metade do filme ele descobre que aquilo era pintura, que a mulher dele tinha feito como se fosse o lugar das almas gêmeas. Quando eles morressem, eles iam morar ali. Então isso é um exemplo de uma projeção em vida do meu paraíso. Você cocriou aquilo. Quando você morrer, se você não passar pelo túnel, você volta para aquele lugar, porque é a tua cocriação. Perfeito. Muita gente, por exemplo, que eu já encontrei depois de morta, estão dentro do quê? De uma Enterprise. Eles cocriaram a Enterprise deles, eles sendo comandante. Eu cansei de encontrar gente em holograma holodeck de Enterprise. Inclusive alunos da Pura Quântica. Tá? Mas eles criaram em vida isso. Quando eu morrer, eu quero ser comandante de uma nave. E tá ali. Mas não deixa de ser uma ilusão também, um tipo de aprisionamento, né? Não é? É um holograma. Então, o segundo bardo é exatamente isso. Quando você não consegue, vamos dizer, sair do sistema, você volta, fica que nem uma alma penada, perdida. Então aí você começa a processar tudo que você cocriou, de bom e de ruim. E aí são os hologramas que vão passar na tua vida, na tua mente, na tua consciência. E em alguns momentos, o holograma que você tiver mais atração é o que vai te pegar. Aí tu fica um tempo indeterminado ali, largado ali, vivendo aquele momento, até que você se cansa dele ou alguém consegue te despertar para sair dali. Podem passar uma infinidade de tempo ali. E onde que entra, por exemplo, a equipe espiritual nesse momento? A equipe espiritual ela vai estar presente quando a pessoa, a entidade, permitir se deixar, que são os amparadores. Então, normalmente, a equipe espiritual veste roupas luminosas, energia clara, luz, tal, né? Então, o pessoal diz, aquelas entidades de branco. Então, essas entidades brancas elas tentam te coordenar, te ajudar, mas aí muitos não aceitam. Então, o que acontece? Imagina, você estava no nosso lar, limpou tudo tal, segue adiante. Aí você não quer passar, você fica num limbo. Nesse limbo, começa a vir à tona tudo aquilo que você achava que tinha transmutado no nosso lar, que você não transmutou, porque ainda tem coisa para trabalhar. E aí que você fica preso no holograma, que vai depender. Normalmente, quem já passou pelo nosso lar vai ficar em hologramas mais positivos, mas são hologramas. Entende? Quem nem chegou no nosso lar, ou Aruanda, etc., etc., já fica mais na frequência umbralina. E aí fica preso na linha de Egum. Quiumba. Então o Quiumba, o chamado Exu Quiumba, Ekuru, é o que vai coordenar o desenvolvimento cognitivo dessa alma no umbral, de acordo com a bagagem dela.
Se esse cara já foi abduzido, tem implante, já foi abduzido fisicamente, ele vai direto para a linhagem de Grey, Draconiano ou Chopates, automaticamente. E se torna um escravo deles. E isso vai depender muito da frequência que você morre também, né? Do seu nível de Exato. consciência, Esse é da o segredo. frequência. Saber morrer. Exatamente. Tá. É interessante porque eu comecei a me conectar com esse conhecimento depois de uma experiência que eu tive no Chile, que foi numa parte lá indo para o Cajón del Maipo. Teve uma parte, eu fui de guia, enfim, né? E aí, não sei se tu já passou, mas tem um túnel que você passa a pé, que ele é completamente escuro. Ele é bem grande, bem extenso. No Cajón del Maipo? Antes de chegar no Cajón del Maipo. É uma parte que tem. Tá, é que eu sempre passei, como eu sempre estou com o meu carro, lá o carro do meu cunhado, eu passei batida, eu nunca parei naquele lugar. Eu vou direto para Embarque de Gesso e de lá vou para o Tupungato. Ah, sim. E Então, foi interessante essa experiência, porque eu deixei as pessoas irem na frente, porque as pessoas não aproveitam a experiência, né? Elas querem ligar o celular, ligar a lanterna e não... E aí fui por último, assim, e como ele era extenso, não dava para ver mais ninguém. Quando você vai entrando, fica completamente escuro, é como se você perdesse os sentidos, assim. Sim. E é interessante porque a sua mente, ela começa a ficar desesperada. Porque você não consegue enxergar onde você está passando e somente começa, meu Deus, sabe o que está acontecendo? E nesse momento, eu lembrei de fazer um ancoramento. E eu comecei a ancorar, chamar minha equipe, etc. E eu comecei a ficar bem tranquilo. Tinha um monte de pedra no chão e eu estava bem tranquila, bem tranquila. E isso me deu uma paz. E no final foi muito interessante que eu tirei uma foto do final, assim, quando apareceu, como se fosse a clara luz, né? E na ponto direito da minha foto apareceu uma figura, assim, como se fosse aqueles pontinhos luminosos, orbes, isso. Só que numa forma de fogo, de uma chama de fogo. Sim. E tinha sido um pouco antes que eu tinha canalizado um símbolo, acho que eu te mostrei o símbolo num curso, que era uma tocha, assim, de fogo grande. E aí eu comecei a me conectar com esse entendimento dos bardos também, de aprender a morrer. E algo que me auxiliou naquele momento, como se fosse o primeiro bardo, assim, né? Foi lembrar de fazer o meu ancoramento, para conseguir ficar mais tranquila e não pirar ali no momento da... Enfim, né? Era uma passagem muito escura, mas a nossa mente, ela cria muitas coisas. Exato, Uma coisa boa nesse sentido, para quem está ouvindo, é fazer uma experiência dessa sem lanterna dentro de cavernas. No Vale do Ribeiro, lá, o Petar, lá em cima em Carrancas, lá, tal, tem vários lugares. Mas aí dá medo dos bichos, né? Não tem bicho dentro de caverna, não tem bicho. Nada. Eu fiz muitas dessas travessias propositalmente, sem lanterna, com as pessoas que eu levava, o pessoal surdo. Falei, não, fica quieto. Uma das coisas mais interessantes de caverna é quando você fica em silêncio, tu começa a ouvir teu batimento cardíaco, porque o silêncio é absoluto. É muito interessante. Aí você começa a meditar, tu escuta o teu batimento cardíaco, tu sente o sangue circular pelo corpo inteiro, e a cada respiração, quando você vai trabalhar a Kundalini Yoga, você sente a expansão do corpo, sente o calor, sente tudo. É fantástico. Mas é que tá, o ideal é fazer sozinho, porque nem todo mundo tem a mesma vibe. Exato. Eu fiz várias vezes isso e achei fabuloso, fabuloso. Né? E o engraçado é que numa situação dessa, se você chama teu Exu, tua linha de esquerda, nossa, aí que teu corpo pega fogo. Parece que o Exu acopla e dá um calorão desgraçado, é impressionante. Né? Então, faz tempo que eu não vou para a caverna, mas eu sempre faço essa passagem. Eu fiz com a Maia uma vez. Levaram para o Petar, caverna de Santana, falei, vamos desligar tudo, tal, o guia liberou. Ficamos uma meia hora com tudo apagado, e aí você vê que as pessoas ficam inseguras. Né? O medo de morrer, o medo do desconhecido, o medo do que vai ter aqui. Pior é quando faz os caras andar dentro da caverna sem luz. Exatamente, porque daí começa a bater o desespero. Aí você vê como que tá a sua mente, na verdade, né? Está centrado ali, focado na confiança ou tá perdido. Exato. É interessante. São experiências que eu fiz, que nem quando eu fazia
lá no Atacama, eu subi o Pili nunca fiz cume, não consegui. O Lascar fiz 5 vezes, ele fiz 3 vezes cume. O Licancavur, cheguei na metade, mas estava campo minado, acabei não avançando, mas fiz vários. Então o que aconteceu? Tudo sozinho. E era assim, era eu, o meu ancoramento, e eles cuidando da estrutura do meu corpo para poder aguentar, porque eu não levo oxigênio, nada, vou na porrada. Em todas elas eu tive uma experiência extrafísica muito interessante, até de OVNIs. Todas elas. Então foi ali que eu fui aumentando a minha confiança no meu ancoramento e na conexão com os outros planos, como a gente fala. É muito interessante. Por isso que eu falo pro pessoal, gente, eu vou muito para Canaça, porque eu vou para cachoeiras onde tem ninguém, porque tem que ir de 4x4. Eu passo muitas vezes sozinho, passo a tarde, um dia inteiro sozinho, eu e a cachoeira, interagindo com os devas, interagindo com as entidades. Então isso, além de te reconectar, te refortalecer, ele gera um evento de, sabe, sintonia fina com tua própria hierarquia espiritual. Que numa cidade você não consegue. Num shopping tu não consegue. Numa praia que nem Tramandaí, cheia de 500 mil gaúchos fazendo tu vai fazer o que de sintonia fina ali? Então, são as coisas que eu falo que as pessoas às vezes não me entendem. A sintonia fina com a nossa hierarquia exige um lugar especial. Não é em qualquer lugar. É interessante. Tem até um livro, no teu livro, aquele Terra, o Jardim de Experiências, que tu comenta sobre que o planeta Terra, por exemplo, foi um dos primeiros planetas onde teve essa experiência da fusão entre os devas da natureza e o corpo humano, né? Então, de poder, na verdade, através dessa conexão com a natureza, encontrar a sua divindade interior. Isso, Então, é bem isso que traz, né, essa conexão para a gente relembrar quem somos, na verdade, estar mais próximos. Né? E aí, por exemplo, que o pessoal às vezes não entende, cara, faz um Tai Chi Chuan, uma yoga, um Qigong no meio da natureza, é totalmente diferente. Não tem nada a ver você fazer numa academia, eu pago para fazer yoga. Vai fazer uma yoga, qualquer prática no meio do mato, no meio de uma montanha, um lugar onde não tem ninguém. Você sente os devas assim entrar no teu corpo. É uma coisa física, não é física. Você sente a energia. É fenomenal. E tu vai para Atacama agora em dezembro? Cara, eu acho que não, porque tá um pau lá. O presidente chileno, aquela merda lá, liberou o narcotráfico no Nordeste. Eles estão roubando as pessoas do Passo Rama, estão roubando as motos, os carros. Eles bloqueiam o PCC de lá, está bloqueando tudo, que é um pau do cacete. Então o pessoal de Salta falou, pô, aqui já tá legal, mas estava sem combustível, já normalizou, mas tá uma zona. Aí eu ia fazer Salta a Mendoza por dentro do Catamarca da Argentina. Aí faltou combustível, agora normalizou, mas também está tendo roubo de moto. A Argentina está cobrando a diária de uma GS 300 e poucos dólares o dia, aqui em qualquer lugar custa 100 dólares. Então, sabe quando você fala, cara, tá estranho. E aí eu estou vendo, falei hoje com o pessoal da Patagônia, o Alex Urban, que está nevando lá. O clima está uma doideira. Ainda está nevando? Sim, nevou semana passada, não era para nevar. Estamos em primavera. Sim. Então, assim, eu não comprei passagem ainda para a Patagônia, porque eu estou... E aí? Porque o nosso problema é o seguinte, se explodir algum vulcão na Patagônia, nós estamos fodidos, né? Avião não voa com cinza vulcânica. Sim. E aí, dependendo do lugar que tu tiver, não tem como voltar para o Chile, porque na Patagônia é uma parte ilhada. Eu teria que voltar por Esquel, da Argentina, e de Esquel ir para Bariloche, de Bariloche dar um jeito. Com o carro alugado, tu não pode fazer isso. Eu vou deixar o carro onde? Sim. Entende? Então, eu estou vendo todas as situações, falei com o Alex hoje, e falei, Rodrigo, tá estranho, tá tenso. O clima tá maluco, ventos absurdos, temperatura baixa, neve. Estava hoje 6 graus positivo lá. E era para já estar uns 15, 18 graus agora. Final de setembro começa a melhorar o tempo. Né? Já estamos em dezembro. Mas aqui no sul, eu vou te dizer, agora, essa semana passada, começou a ter o calor, porque até então a gente estava com uma cara bem de quase inverno, assim. Parou de chover ou ainda está mais ou menos? Não, essa última semana deu uma trégua, mas amanhã está marcando chuva já. Aqui está chovendo. Abriu ali, caiu uma comporta no Guaíba, alagou toda a parte ali da orla, tá uma lambança.
Caraca! É. Tu viu que em Gramado caiu todo um barranco com prédio, hotel, tudo, né? É. E isso vai aumentar, né, ano que vem. Vai aumentar. Então, acho que em abril a Patagônia vai estar boa? Abril do ano que vem? É. Cara, tudo depende da situação dos vulcões. O problema da Patagônia são os vulcões. Tá? Porque você tem o Vila Rica, Tronador, isso na parte do Sorno, lá em cima. Quando você vai lá para baixo, na carretera austral que eu fiz, eu vi o estrago no vulcão. Ele destruiu tudo. Já tinha uns para 2 anos e ainda não tinha se recuperado. Que é o vulcão... Puta, esqueci o nome dele. Não é tão grande, mas é um vulcão. Destruiu tudo, destruiu uma área gigantesca. Então a Patagônia tem uns 6 ou 7 vulcões lá para baixo. E eles não estão mortos, eles estão em atividade. Então a questão é essa. Aparentemente, pelo que eu vi hoje, eu acabei de ver um mapa sobre o monitoramento dos vulcões e atividade de vulcão, não, de terremotos. A Patagônia não está tendo terremoto, mas os vulcões estão em estado de alerta amarelo. Então essa é a questão, a gente tem que monitorar. Né? E o que eu falei, porra, se eu fosse na outra época eu já tinha comprado as passagens, assim, mas agora nem isso eu fiz, sei lá o que vai acontecer. Tá muito... A gente comprou passagem para abril. Maravilha. Tomara que dê certo. Abril eu vou estar trabalhando, senão eu dava um pulo para lá também. É meu aniversário, dia 22. Ah, parabéns. Quero passar aniversário visitando cavernas de gelo. Espero não ficar presa. Isso. Agora, quem vai ficar com o filhote? Com o baby? Daí tem uma moça que mora aqui em Porto Alegre que ela pega ele para ficar em casa, porque eu não gosto que venham visitar e ele fica sozinho, sabe? Tá. Quer que ele fique na casa dela. Tá, e o Uau? Fica na minha mãe. Ah, bom. Tá. Ela ama, tem pátio, né? Então ela corre que nem uma louca. E os dois se dão super bem, né? Muito! Às 9h30, daqui a pouco, vai ligar o modo apocalíptico, eles começam a correr pela casa inteira. E a Nutella, ela tem 20 quilos, não é um cachorro pequeno. Então, assim, só que ela acha que ela é desse tamanho, né? Ela acha que ela é um gato, na verdade. Sobe ela não quer ficar na caixinha também, não? Não quer entrar na caixa, não? São uns bebezão. Mas eles se adoram. Na verdade, a Nutella, eu te falei, ela não gosta de cachorro, ela gosta de gato. Que legal. Eu lembrei de uma coisa agora, quando eu era criança, meu pai tinha uma cachorra boxer, e o boxer é grande. Cara, ele queria dividir as caixas dos gatos, ele sempre teve gato, agora eu lembrei disso. Tem uma foto em algum lugar perdida, uma boxer enorme, deitado numa caixa de maçã, de madeira, sobrando tudo, ela tentando se encaixar, e o gato reclamando que a caixa era dele. Que bicho engraçado. O Sirius, ele é muito territorialista. Então, assim, a Nutella é submissa e ele manda, né? Governa. Não dá para deixar a cama dela no chão, que ele vai e mija. Para marcar território. Então, tem que deixar... a Nutella acordou, tem que levantar a cama para cima, porque senão ele mija. Que coisa, gente. Essa pra mim é nova. É terrível. Terrível. Mas eles se dão muito bem. Que figura. Tá, vamos voltar ao foco. Beleza. Terceiro bardo, então. Passando desse segundo, eles falam que é o terceiro bardo onde acontece o juízo final. Que aí seria o encontro ali com o deus da morte, que, de acordo com o livro dos mortos egípcio, fala sobre o Anubis, né? E pelo tibetano fala que é a tua consciência desdobrada. E aí, o que eles comentam? Que o Deus da Morte, ele vai te mostrar a tua vida inteira, como se fosse um filme, mas não somente o que aconteceu, mas as tuas reais intenções por trás daquilo ali. E é nesse momento que a maioria das pessoas, enfim, né, os desencarnados, eles sentem uma culpa muito grande. Porque eles começam a perceber o quê? Que até os atos bondosos eram, na verdade, por trás tinha atos de vaidade, né? A intenção era vaidosa. Então, até eles falam que algo muito importante em vida é a gente se questionar: por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo?
Eu estou fazendo com base no ego para me promover, ou de fato porque eu realmente estou fazendo algo que vai beneficiar de uma forma mais elevada, né? Que se as pessoas se questionassem mais isso, nesse momento do juízo final, elas não sentiriam tanta culpa. Mas essa culpa também geraria um aprisionamento, né? Porque aí eu me lembrei sobre essa parte que tu explica. Na verdade, não importa aquilo que tu tenha feito, se tu não quiser reencarnar, ninguém pode te obrigar. Pode buscar no campo astral pagar as tuas pendências, digamos assim. Né? Isso. Então, o terceiro bardo, basicamente, é a matriz de controle para você não sair daqui. Então, para sair daqui, tu tem que ter bom comportamento. Então, aí vem a questão. Como é que a gente vai ter bom comportamento se toda a estrutura religiosa dogmática coloca a culpa, karma? Óbvio que tem a questão do ego, a vaidade. Concordo plenamente, que muitas pessoas, a gente aí fala dos 7 pecados capitais, um deles é o ego, a vaidade e tal. Então, o problema ali é o seguinte, a gente tem uma programação sociopolítica e religiosa que te prende a dogmas. Então, o IA, ele sabe disso e usa esses dogmas como um conselho kármico, entre aspas, para te mostrar o espelho. Ó, tudo isso que você fez e deixou de fazer. Como que tu vai resgatar isso? Então, ele só coloca isso. Como que você vai resgatar? Mais nada. Ele não diz que você tem que reencarnar. Ele só coloca, como a gente vai saldar essa conta? A gente, nós, com nossos dogmas, eu tenho que voltar para resolver. Quem já estudou mais e que fez, vamos dizer, um estudo mais elevado, ele diz, legal, então eu vou trabalhar espiritualmente para resgatar isso. E aí você vira o que a gente chama aqui de orixá egum, ou ecuru. Preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano, exu, pombagira, dentro da crença afro-brasileira, para ajudar aqueles que aqui estão fisicamente encarnados através da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Espiritismo, etc, etc. Aí vem o segredo. Um ser que tem que fazer esses resgates, ele resgata tudo que ele tem numa fase, numa linha de tempo nossa equivalente entre 7, 8, 9, 10 anos. Não passa disso. O que para ir lá são semanas. Então, em poucas semanas, ele faz o resgate. Por quê? Aí vamos o conceito quântico. Vamos dizer que o cara está no nível de, vamos dizer 5D, né, para usar um número qualquer. Então, ele está num plano espiritual mais elevado, ele sabe que tem coisas para resolver. Então, ele vai vestir a carapuça de caboclo 7 flechas. E vai descer toda quarta-feira em dia de caboclo em 25 terreiros de Umbanda, simultaneamente. E outro dia, sexta-feira, que é gira de outro, ele vai baixar em uns 40 terreiros de Umbanda, o Candomblé, como o Pai Joaquim de Aruanda. Numa segunda-feira, por exemplo, em outro lugar, ele vai baixar em uns 40 outros terreiros como Exu, ou Pombagira, conforme a sexualidade que ele quiser usar. E assim, em 5 a 10 anos da nossa esfera de tempo, ele resgatou toda a história que ele tinha pendente. Aí ele tem direito a passar pela clara luz novamente. Se quiser. Senão ele fica no plano astral como orixá o tempo que ele achar necessário. Resgatando outros orixás, outras pessoas que estão num nível mais denso. Mas vai chegar um momento que ele chegou na mestria, que ele não vai ter como não passar. Porque ele vai ser chamado para o outro plano. Sim. Faz parte da evolução dele. Né? Exato. E é interessante, Rodrigo, que tem um momento que eles falam dentro dessa passagem do juízo final que, ok, eles vão te mostrar ali as suas intenções, enfim, mas se tu conseguir criar a consciência para trazer uma intenção verdadeira ou algum nome espiritual que represente a tua verdadeira essência, o Deus da morte abre passagem para que tu possa seguir adiante. Eles trazem isso. É o Mulu. O Mulu, na verdade, ele pega o fundamento de Mulu e Ansambalé. Nossa e versão. aí, o que eu lembrei, o que eu correlacionei, não sei se isso faz sentido, esse nome que ele fala, do nome espiritual, da essência verdadeira, poderia ser relacionado, por exemplo, ao nosso mentor pessoal? Sim. Ele está presente no processo. Se a gente lembrar do mentor pessoal no outro plano, o processo é mais rápido ainda porque o alinhamento é mais direto. Porque ali vai alinhar corpo morontial e outras estruturas. Aí vem uma diferença. Aí já não é clara luz. É outra estrutura bem maior, é tipo um sol mesmo. Por quê? Quem frequenciar o mentor de cura quântica, depois da passagem, já tiver o consciente alto, não passa nem para o corpo criogênico, vai direto para o eu sou. Por isso que eu estava
aplicando no curso Amarílis. Os nossos alunos que chegarem no nível legal vão direto para a Estrela da Vida e as naves da Aliança, das naves da Superconfederação através da Ordem Santa Esmeralda. Não são obrigados a frequenciar o corpo criogênico. Se quiser, sim, mas não é obrigatório. Porque o trabalho do Straher, o trabalho do Sete Samurais é de volta à fonte, mônada, voltar à fonte. Estou com todos os protocolos aqui agora das inversões, ó. Estou anotando aqui todos os novos mercados. Bom, que vai sair. Já tem 57 lâminas no PowerPoint. Legal. O que eu vou fazer? Vou pegar um mercado aqui, fazer a meditação e orientar. Isso assim, 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 por isso, por isso, por isso. Agora vamos fazer uma prática. Tipo, meia hora, 40 minutos, tá. Vamos para o outro, ó, isso assim, 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 outra prática, tal. E aí vamos fazer algo mais interativo. Tanto que eu não quero encher de lâmina PowerPoint para ter tempo de interagir com todo mundo. Vai ser imersão 1, provavelmente vem a imersão 2, porque já estão me passando um monte de... Por exemplo, na meditação da Amarílis agora, eu vi pela primeira vez de forma nítida o Adobe Non 640, o Adobe Non 600 e alguma coisa, que eu nunca tinha visto. Quer dizer, já tinha visto, mas não na forma de como desenhar ele. Me mostraram, desenha assim que tu vai chegar mais ou menos perto dele. Então vamos ver o que vai sair. Vai ter que cuidar para a galera saindo do corpo, né? É uma possibilidade de algumas pessoas, ainda mais o pessoal que faz os trabalhos com o TR, que já tem gente bem avançada, o pessoal sair e não conseguir voltar, né? Mas eu vou fazer os ancoramentos, eu vou fazer uma estrutura e uma bolha Paratron em nossa sala para garantir não só interferência, mas que as pessoas consigam frequenciar e voltar. Legal. Vou dar um jeito. Eu lembro de tu comentando que teve uns trabalhos, cursos, enfim, que tu fazia experiências mais práticas, e aí dependendo, a pessoa incorporava, saía do corpo, enfim, isso. Era um auê. Em Portugal, uma vez, eu dei um curso de magia em Portugal. Várias coisas, em 2005, 2006, não lembro. Teve uns 5 ou 6 que incorporou ali, do nada. Aí eu tive que ir lá doutrinar, baixar, tal, deu tudo certo, né? Mas é que eu consegui controlar. Mas tem gente, uma vez aconteceu uma experiência, numa turma aqui do Brasil, foram fazer um evento lá no Porto. O que aconteceu? Incorporaram umas... Eu não sei bem, mas eram mais de 5 pessoas, não sei o número. E as pessoas começaram a dar berro, a gritar, a fazer escândalo. E o orientador do trabalho foi embora, fugiu, largou os caras assim. Deu mal BO. Tem muito hotel em Portugal que não aceita mais grupos místicos esotéricos. No meu mesmo não aceita. Só eu, mas ninguém. Por causa dessa situação. Porque ali também aconteceu, os caras começaram a incorporar, acho que era alguma coisa com a ayahuasca, não sei que merda. Deu, ninguém saiu vomitando, se cagando todo, sujando o hotel, vomitaram todos os banheiros, não sei o que e tal. Não quero mais. Eles perdem o controle sobre o processo, entende? Não é assim, eu não deixo acontecer. Não tenho conhecimento para sustentar, né, se acontecer alguma coisa. Exato. Não, e a minha equipe de apoio não deixa incorporar. Vem com palhaçada, tchau, pode ir embora. Eu mando embora. Não tá, ali não é para incorporação. Entende? Então a gente é bem rigoroso nisso, até porque, porra, imagina a situação. Eu acho que vai ter bastante gente nesse curso ainda. Vamos ver. E, assim, eu não coloquei nenhuma limitação, mas assim, tem que ter um mentor. Se não tiver mentor, não vai fazer nada. Nada. Obrigatoriamente vai ter que ter um mentor para poder frequenciar tudo que eu vou passar. Sim. Até porque a exigência de cada mercado desse do livro é o mentor. Agora, tem muitos mantras, né, com os mentores. Então vamos ver. Vai ser interessante. Vai ser interessante.